estamos iniciando a gravação da nossa aula teórica. Tá? Só dando uma olhada aqui no nosso número de participantes, né, que hoje realmente está bastante baixo. Tá bem enxuto hoje. Hoje a coisa está bem enxuta, isso é verdade. Muito bem, senhores, eu vou iniciar, se o sistema me permitir, né, que ele não estava me permitindo, entrar no lado aqui de vocês. Tá? E vamos dar uma olhada nos slides da chamada aula prática que a gente para ver com vocês. Na verdade, eu já dei uma olhada nisso hoje, tá? E como eu disse para vocês de antemão, parte disso a gente não vai conseguir fazer. Por que a gente não vai conseguir fazer? Porque o inventor que eu tenho aqui é um inventor comum e não o professional, como depois da segunda aula, é que eu vi que ele solicitou a instalação do professional. Num primeiro momento ele pede a instalação do inventor, depois ele pede a instalação do inventor professional. Vamos acessar aqui a parte de desenho. Tranquilo. E vamos lá para a nossa aula prática. Gente, teoricamente, hoje nós estamos na nossa terceira aula prática. Então, vamos abrir aqui e ver o que ele sugere para a gente. Tá? Todo mundo está vendo bem a tela aí? Eu tô, professor. Tô vendo. Tá legal. Então, vamos lá. É o mesmo professor que nos dá o vídeo aula, né? Se for o caso, a gente vai entrar na videoaula também. Ela não estava abrindo para mim hoje. A gente vai tentar abrir juntos aqui, né? O objetivo da aula: capacitar o aluno a desenvolver a análise em CAI. Tá? Só que, gente, aqui já fica uma situação um pouco complexa. Quando a gente fala em CAI, tá? Nós estamos falando em análise de elementos finitos por computador. Então, assim, esta análise feita no Inventor, tá? Ela é uma análise em CAI? Sim, ela é uma análise em CAI. Ela não deixa de ser. Quem falar que não é, não sabe o que está falando. Por um outro lado, ela é uma análise, talvez a mais simples das análises, tá? De CAI. Gente, o que vem a ser o CAI? Tá? Vocês sabem o que é? Sabe, Samuel? Sabe, o Claudemir? O Claudemar? Sei não. Também não, professor. É uma análise de elementos finitos numa peça. Como assim? Na verdade, quando a gente fala em CAI, a gente está começando a falar em simulação gráfica de esforços. Tá? Como é que é isso? Imagina, por exemplo, que nem o que ele apresenta para nós aqui, né? Ele, por referência, ele nos pede para fazer uma chave de boca, né? Uma chave fixa, né? Na verdade, chave de boca é assim, é comumente chamada, mas é uma chave fixa. Senhores, a chave, ela tem por natureza um tamanho definido. Só que a grande maioria das pessoas que eu conheço que não deveriam fazer, mas fazem, eles fazem o quê? Encaixa a chave lá, encaixa um tubo aqui em volta da chave e aumenta o braço de alavanca dela até não ter mais jeito. Consequentemente, quando você faz isso, o que acontece? Ou você quebra o parafuso, ou você quebra a chave, ou você compromete os dois, que é o que normalmente acontece. Num primeiro momento, você força demais o parafuso, tá? Você chega nos limites de escoamento dele, e ao longo do tempo a chave começa a abrir o encaixe aqui do parafuso. Tá? Por quê? Porque a chave foi calculada para o quê? No ponto de centro aqui, onde você encaixa no parafuso até o final da chave, você tem um tamanho pré-determinado. Este tamanho pré-determinado relativo a uma força normal que uma pessoa vai fazer, é exatamente a força, o resultado disso é exatamente o torque a qual esse parafuso está determinando. Então, senhores, estamos falando de ferramentas de boa qualidade, claro. Existem níveis dos mais diversos em qualidade de ferramenta, mas uma ferramenta bem dimensionada significa o quê? Que o tamanho dela é o tamanho exato para uma pessoa de porte normal, com a força normal nos braços, dar um torque que vai chegar no limite do que o parafuso tem que ter. Tá? Quando a gente fala nessa simulação, o que ele vai fazer? Nós vamos fazer o desenho, desenvolver a peça e colocarmos, né, dentro do Inventor, como a gente já viu aquela parte de restrições, restrição a movimento no ponto do encaixe do parafuso. E na condição extrema da chave, nós vamos fazer o quê? Colocar uma simulação de força. Tá? Quando a gente coloca esta simulação de força, senhores, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, através, obviamente, dos algoritmos que tem dentro dele, uma análise como se a gente estivesse fazendo um cálculo de resistência dos materiais, para saber qual parte da chave vai sofrer, tá? Ou, sofrer assim,
ele vai fazer uma distribuição dessa força ao longo da chave e enxergar, né, pelo algoritmo que é a parte do software, né, se algum ponto ali vai estar sofrendo um esforço maior ou menor e se existe uma possibilidade de falha ou quebra. Claro que, mais uma vez, isso é uma simulação. Quanto mais complexo, tá, o software de simulação, tanto melhor é o resultado. Mas ainda assim, as simulações nós conseguimos chegar até na ordem de 90%. Tá? Já me falaram, não estou afirmando se é ou se não é verdade, senhores, porque eu não conheço, então não é um mundo a qual eu trabalho, que é esse mundo de simulação. Mas eu já ouvi pessoas dizerem que hoje nós conseguimos simular muitas coisas com um nível de qualidade na ordem de 93%. Penso que é um nível de simulação fantástico. Se você tem 93% de chance de acertar, vocês devem convir comigo que é uma coisa maluca, não é não? O que vocês acham? É interessante, professor, mas eu já ouvi. Muito próximo de 100, né? Perfeição, né? Gente, é muito próximo de 100. É aquele negócio. Nenhum cálculo que a gente trabalha em condição normal chega nisso. Né? Porque a gente sempre tem as variáveis. É por isso que a gente sempre trabalha com coeficientes de segurança. Tá? Mas assim, estes softwares que dão este nível de qualidade são softwares absurdamente caros. Tá? Outra coisa, eu havia falado com vocês na semana passada sobre o software MD Solid. Vocês baixaram lá o software? Foi já instruído a vocês fazerem isso? O senhor tinha comentado, sim, professor, mas a máquina aqui não suporta isso aí, né? Então. Mas assim, os outros professores já passaram essa recomendação a vocês? O outro professor que também está tendo que passar essa outra matéria também, ele comentou, ele até mostrou um software essa semana, que é bem, não é pesado, né, para fazer alguns ensaios de parte de treliças, professor. Sim, é exatamente esse software que eu falei para vocês. O que foi usado em treliça é um MD Solid. Ele também faz alguma coisa nessa ordem que eu estou falando aqui para vocês, tá, gente? É que o senhor joga lá as medidas e tudo, ele já gera os valores, a carga que vai suportar em cima do projeto que está sendo executado. Ele explicou um pouco disso aí. Gente, queira ou não queira, o futuro vai ser basicamente isso. Em vez de a gente ficar fazendo milhares de cálculos à mão, a gente vai usar software para fazer os cálculos para nós. Tá? Então, esse é um dos softwares que a gente vai utilizar para isso. Tá? Então, ao pé da letra, o que nós deveríamos, assim, qual é a aula prática que, obviamente, eu vou introduzir com vocês e vocês deveriam concluir, obviamente, se tivessem computadores para isso, né, na casa de vocês. Tá? Todas as informações necessárias nós temos aqui, tá? Inclusive vocês também têm acesso a esse PowerPoint que eu estou mostrando para vocês aqui, porque isso aqui é exatamente o que tem no lado de vocês. Tá? Nós temos o desenho da chave. Seria um passo a passo de fazer uma chave dessa, que é algo relativamente muito simples, não é algo complexo de se fazer. Tá? E, após isso, entrar no software na parte de simulação. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, só na própria explicação aqui do PowerPoint, você vê como isso é simples. Na aba ambiente, clicar em análise de tensão, tá? Depois selecionar o ícone e criar estudo. Ou seja, você vai criar um estudo. Você vai definir uma força de 500 newtons, tá? A restrição de movimento você vai colocar na boca maior, e o material da chave você vai selecionar como aço carbono, porque isso são algoritmos prévios que você já tem dentro do software. Depois disso, você clica simplesmente em simular e ele vai te dar uma análise muito parecida com esta figura que tem aqui. Ou seja, ele vai te dar a indicação por tudo. O que significa tudo isso, senhores? Aqui, obviamente, ele está te dando duas condições. A condição vermelho significa que você está chegando nos limites estimados do material. A condição azul significa que você está dentro dos limites sem nenhum problema, e a condição verde significa que está tudo tranquilo. Ou seja, são os pontos que estão em carga, mas que estão dentro dos limites razoáveis para esse material. Tá? Então, assim,
em linhas gerais, tá? Essa é a instrução que a gente teria para vocês hoje. Obviamente, tá? Eu vou até tentar abrir o vídeo aqui com vocês, porque eu penso que hoje eu tentei e realmente não estava rodando, de jeito nenhum. Tá? Ou seja, eu não sei se era a minha conexão, o que era, mas eu não consegui abrir de forma nenhuma. Tá? Então, ó, por incrível que pareça, abriu só porque eu falei. Tá? Vou tentar passar rapidamente. Tá? Só para... Aí, ó. Aí, gente, o que ele pede, viu, que eu estou falando para vocês, é isso aqui, ó. Autodesk Inventor Professional. Esta parte de análise, tá, só tem no Professional. E o que eu baixei aqui para mim é o AutoCAD normal, tá? Então, assim, eu até vou tentar baixar o Professional essa semana de novo e vamos ver se eu consigo ter alguma coisa útil para... Útil, assim, ver se eu consigo desenvolver alguma coisa disso com vocês aqui um pouco mais para frente. Tá? Esse vídeo aí eu até assisti, professor. Assistiu? Eu assisti, mas como não tem a ferramenta para ir acompanhando os passo a passo no computador, aí eu só assisti só e fui vendo o que ele foi falando. Uhum. Na verdade, não está nem relativo aos slides 3 que ele passou lá para mim. Tem alguma coisa aqui igual, realmente está muito legal hoje. Deve estar dando algum conflito de alguma coisa aqui. Tá? Deixa eu abrir o vídeo 4 aqui, ver se é disso que ele está falando, ou se nós já estamos na condição final mesmo. Aqui é a parte que realmente deveria ser o vídeo 6. Então, alguma coisa está acontecendo aqui hoje que eu não consegui ver do que se trata. Mas, enfim, gente, como a gente mostrou para vocês, essa é a solicitação para hoje. Então, vamos tentar abrir o nosso Inventor aqui e ver se a gente consegue trabalhar um pouco com vocês hoje, desenvolvendo pelo menos uma parte pequena de montagem ou a parte de extrusão que nós começamos na semana passada. Tá? Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Me deem um retorno aí, por favor. Se é que alguém conseguiu, claro. Ah, professor, eu só consegui acompanhar o vídeo aí e fazer, não tem como. Sim, você já tinha comentado com a gente o problema do seu computador. Bastante razoável a sua colocação. Não consigo fazer porque eu não tenho máquina para isso. Mas assim, existem mais colegas, né? De repente algum havia conseguido desenvolver alguma coisa aí. Eu acho que quem poderia ter conseguido foi o Diego, mas ele não está conseguindo conexão, acho que está com problema de internet na casa dele. Ah. É, porque realmente ele participa bem. Hoje ele caiu e ele não conseguiu voltar mais. Eu nem peguei meu celular para ver se ele mandou alguma mensagem. Ele mandou para mim aqui, falou que caiu a conexão, tava tentando reconectar, mas não tava conseguindo. Aí foi ver a internet, o gato caiu. Gato, rapaz. Patrão não tem gato. Ah, tem sim, professor, tem sim, viu? Pelo menos é o que eu acho, né? Que patrão não tem gato. Mas, vamos lá, né? Bom, para mim aqui não chegou nada, não. Bom, muito bem, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa relativamente simples aqui. Primeiro vamos escolher um plano. De uma maneira geral, eu gosto de trabalhar no plano XY. Tá? E vamos desenvolver algo parecido com o que ele havia falado lá, que é aquela chave. Eu não me lembro as dimensões, mas vamos criar alguns critérios aqui. Tá?
Vamos colocar um diâmetro aqui de 50, só para ter um número. Tá por aí, Samuel? Tô aqui, professor. Isso aí. Tá. Gente, eu só estou colocando números aqui aleatórios, só para a gente fazer uma análise de extrusão. Vou colocar aqui 200 milímetros. Tá? Quero uma outra aqui. Como vocês podem ver, o desenho no Inventor tem um monte de vantagens. Tá? Ou seja, ele tem muitas facilidades. E vou colocar aqui no final da minha outra linha aqui um outro círculo. Lá eu coloquei 50, que eu vou colocar 40, só para ser uma medida menor. Vou fazer uma relação dimensional agora aqui. Vamos colocar aqui 10 milímetros. E aqui também 10 milímetros. Primeira coisa fica igual. Vamos recortar agora tudo que não nos interessa. Tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar essa linha simplesmente e deletá-la, porque ela não me interessa. Deleto, a linha sumiu. Nós temos também a parte de recorte. Tá? Então, assim, ó, o trim funciona aqui, só que ele já vai direto, você não precisa ficar selecionando muitos pontos. Tá? Ao pé da letra, aí, criamos uma coisa muito parecida com uma chave. Tá? Vamos colocar um outro círculo aqui. Vamos colocar aqui uma chave de... Dá uma medida aí, Samuel. Vamos fazer uma chave, uma medida que quase ninguém usa, professor. Uma chave 18. Bom, Às vezes o senhor precisa de uma danada de uma chave dessa e não tem, professor, no jogo de ferramenta. É incrível, né? não, porque a medida 18 realmente é uma medida fora de padrão. Igual, eu ganhei uma mala de ferramenta, professor, que as chaves que eu mais usaria não tem. E é um presente de grego, né? É, eu ganhei, né? Não posso falar, né? Meu chefe me deu a mala de ferramenta, mas assim, é estranho, né? Realmente. 18 de um lado, vamos colocar aqui 22 só para ser diferente. Tá? Só para termos duas medidas. Beleza. Agora vamos colocar aqui uma linha. Tá? O senhor vai fazer ela sextavada, professor? Oi? Vai fazer ela sextavada ou fixa? Na verdade, essa chave aqui é fixa, né? Ah, não, porque eu tô vendo a circunferência e imaginei que o senhor ia fazer ela sextavada. Eu vou fazer uma chave de boca normal. Ah, sim. Mas podemos depois fazer uma sextavada, nenhum problema. Vamos colocar aqui uma condição dimensional. Ah, não. Me deu problema de ângulo aqui, certo. Zero graus significa que isso... Não, peraí. Vamos colocar aqui uma condição de... Vamos abrir. Show constraint. Ou seja, não tem nenhuma. Nós vamos colocar aqui... Atenção que eu preciso. Então, basicamente, vamos deixá-la dessa forma. E vamos recortar o que
não nos interessa. Viu, Samuel? Como é que a gente fez isso aí? Eu tô acompanhando aqui, eu vi, professor. É que por esse software, assim, queira ou não, ele é mais complexo que o AutoCAD, né? Muito mais. Para algumas coisas ele é mesmo. Vamos pegar aqui uma condição aqui. Opa. E gerar a condição perpendicular. Gerada a condição perpendicular, vamos recortar fora o que não nos interessa. Isso, isso, isso. Se você levar a coisa ao pé da letra, nós basicamente finalizamos uma sketch muito, sabe, muito simplista, sem muitas definições dimensionais, do que poderia ser uma chave para a gente fazer a nossa análise. O que a gente faz agora? Finaliza a sketch, tá? Como está aqui, e nós vamos estudar a nossa chave. A gente vai dar corpo para a nossa chave, tá? 10 milímetros de espessura pode ser uma medida boa, afinal de contas, ele é 18, vai. Vamos colocar aqui. O que você acha? Pode ser, professor. É bom, né, que tem umas ferramentas aí que é porcaria. Então vamos considerar 10 milímetros só para ter uma medida padrão. Então, ao pé da letra, senhores, voilá, acabamos de criar uma chave fixa. Ô, professor, Oi. nessa parte do encaixe da boca dela aí, teria como fazer como se fosse um triângulo para encaixar na porca? Como assim um triângulo? Eu não entendi. O encaixe, a porca nessa estavada, Sim, ela não tem os encaixes, que seria os dentes de encaixe dela? O senhor tem. poder travar e soltar. Que tem algumas ferramentas que eu já vi, chave de boca fixa, que ela tem esse entalho. Ela tem um dentinho aqui, né? Na verdade, na onde o senhor fez seria a circunferência, o senhor cortou no meio dela. Aham. Que daria uma firmeza melhor, né, na hora de Aqui, apertar ou soltar. Isso, isso. aqui, ó, fazer uma condição aqui, como se fosse o ângulo do encaixe da porca. Isso, isso. Sim, pode ser também, não tem nenhum problema. Tá? Só a gente fazer a coisa sextavada. Isso. Tá? Quer fazer sextavada? Vamos voltar lá. Origin. Olha que legal. Extrusão. Opa. Vamos abrir a minha sketch inicial. Ela está aqui. Certo? Você está querendo fazer um sextavado aqui, não é isso? Isso, professor. Tá legal. Vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar na nossa condição original. Viewmaster não, sketch. Edit sketch. Ou seja, voltei para a minha condição inicial. Então, se eu voltei para a minha condição inicial, agora eu consigo fazer um punhado de coisas. Tá? Por exemplo, eu posso editar tudo que está aqui. Tá? Posso criar agora, por exemplo, um sextavado, sem nenhum problema. Tá? E também posso simplesmente editar a partir daqui. Eu posso, então, fazer o quê? Voltar. Estou voltando para a minha condição inicial, tá vendo? Estou dando só o voltar lá em cima. Certo, professor. Voltei para a condição inicial da nossa sketch aqui. Ou seja, no lugar do redondo aqui, ó, eu posso fazer o quê? Simplesmente um sextavado, sem nenhum grande problema. Só vamos apagar o que não nos interessa aqui agora. E vamos desenhar um sextavado. Deixa-me ver apenas a condição. Tá? Polígono. Tá aqui. É o último aí. Polígono. Quantos lados eu quero? 6. Então, é isso que você queria? Isso aí, professor.
Certo? Agora eu faço o quê? Posso usar ele mesmo como referência, tá? Para minhas linhas aqui. Tá? Opa, repeat line. Estica a minha linha. Extend. E recorta aquilo que não nos interessa. No nosso caso aqui, ó, vamos tirar o círculo inteiro, né? Isso que você queria, Samuel? Isso, professor. Beleza. Aqui desse lado a gente pode fazer a mesma coisa. Polígono. Vamos pegar uma posição mais ou menos assim. Vamos dar um extend nele aqui. E aqui. E vamos cortar também aquilo que não nos interessa. Opa! Nesse caso aqui. Aqui. Adicionar esse círculo, deleta aí. Acabou. Temos a condição que você havia sugerido. Agora a gente faz o quê? Finaliza a sketch, como a gente já tinha feito aquela hora. Escolhe o comando extrusão, que é o que a gente vai fazer aqui. Escolhe o lateral, 10 milímetros é o que ele tem por default, então vou deixar só por deixar, a gente pode colocar qualquer medida. Tá? E, voilà, temos a nossa chave para fazer a nossa análise. Tranquilo aí, seu Samuel? Beleza, professor. Show de bola. Tá? Gente, como é que funciona a coisa? Agora, se eu tivesse no AutoCAD, no Inventor Professional, tá? Eu tinha condições aqui, ó, nesta aba de Inspect, eu tinha a parte de análise. Só que eu não tenho essa parte de análise de sólidos aqui. Não? Então, assim, eu faria o quê? Vou escolher uma cor, por exemplo, tá? O draft, enfim, a condição que eu quero. Vou indicar aonde ela estava, dava um OK, tá? Ele ia falar para mim, me mostra onde você quer que restringe. Você ia indicar o ponto de restrição aqui e aqui, tá? Ele ia falar a distância da força, você ia determinar um ponto de distância da força aqui e ia dar um OK. E ele ia simplesmente começar a fazer a simulação, né? Ele ia, obviamente, rodar, ia ficar por algum tempo fazendo o cálculo, depende, obviamente, da sua máquina e do tipo de algoritmo que está no Inventor, né? E a partir disso aí, ele ia dar para você exatamente como a gente viu. Né? Deixa eu ver se ainda está aberto aqui. Na nossa condição de aula prática, nos nossos slides aqui que a gente já havia visto, ele vai te passar o quê? Ele vai te passar algo muito parecido com aquilo que a gente viu aqui. Obviamente, depois que carregar, né? Tá? Que seria isso aqui, ó. É uma análise que ele te dá de cores, né? Ou seja, quanto mais próximo do vermelho, mais próximo do ponto crítico. Quanto mais próximo do azul, tá? Mais próximo de uma condição sem estresse. Isso tá? aí seria uma análise igual a termografia, né, professor? Assim, tá? Seria uma análise, só que ao invés de você estar medindo calor, você está medindo tensão. Sim, aqui na termografia as cores indicam os pontos iguais, né? Os críticos, os que estão normais, né? Sim, o padrão de cor, na verdade, é mais ou menos o mesmo para tudo que se usa, tá? Até mesmo porque você para imaginar. Se na termografia vermelho é bom e aqui o vermelho é ruim. É, verdade. Tá? Então, assim, é meio que padronizado isso. Então, o X da questão é, azul está tudo bem, vermelho a coisa está feia, verde está nos limites, tá? Amarelo, aí já entra aquele padrão de cor que a gente conhece, né? Verde está ok, amarelo toma cuidado, vermelho não vai não, que vai dar problema. Tá? Certo. E o azul é o bom e velho, tá tudo azul, tá tudo beleza. Não, sim, professor. Tá? Então, assim, em linhas gerais, Samuel, eu também teria, assim, para a gente discutir hoje isso aqui com vocês, cara, dar uma visão geral de como isso aqui tá funcionando, né? E qual é a lógica de funcionamento de tudo isso aqui. Agora, efetivamente, era vocês, literalmente, ir para o computador e começar a fazer isso. Obviamente, eu fiz uma chave muito simples aqui, nós podemos detalonar ela muito melhor, fazer os raios de concordância, afinamento aqui no meio. Aí teria muita coisa que a gente consegue ir fazendo, né? Sim. De acordo com esse muita coisa que a gente vai fazendo, a gente vai simulando e analisando. Por quê?
Porque, por exemplo, essa chave do jeito que está aqui, ela é uma chave muito simples. Está vendo que ela é uma chave grossa por completo? Sim. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui, vamos voltar para a condição inicial. Vamos tentar colocar, por exemplo, um fillet aqui. Tá? Ela poderia também ser meio curvada, né, professor? Igual muitas pessoas, assim, não sei, né, se o senhor conhece, só chama cabo de mala. Sim. Tá vendo Que é aqui, ó? Eu tô colocando raiozinhos bem singelos aqui, ó, tá vendo? como se fosse tirar os cantos vivos, no caso. Exatamente. Então, assim, eu posso ir aumentando esses raios e fazendo análise e simulações até chegar naquilo que de fato pode fazer a diferença. Porque muitas vezes esse canto aqui, ó, ele não é desejável, tá? Porque Sim. ele machuca a mão. Por um outro lado, ele também não é desejável porque ele é material em excesso. Não, verdade, professor. Concorda? Então, assim, eu tenho um monte de coisa. Então, literalmente, tá? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Mais uma vez, tá? Eu estou seguindo uma lógica de projetos. Ou seja, eu vou modificando, analisando, entendendo, modificando, analisando, entendendo para ter os melhores resultados que a gente possa ter. Tá? Que nem uma situação como essa aqui. Quando a gente olha assim, ó, deixa eu colocar ela aqui em condições de análise. Uma situação inadequada que nós temos aqui é isso aqui, ó. Eu preciso de um raio de concordância aqui, porque isso aqui é um ponto de tensão. Então, se você pegar uma chave que o canto dela aqui está vivo, ela não está legal. Então, o ideal aqui, ó, sempre fazer aqui, ó. Não sei por que não está fazendo. Ah, sei. Tá? É você fazer o quê? Uma análise não, uma remoção de todos os cantos para que você minimize a tensão. Só que por um outro lado, tá? Conforme você vai modificando tudo isso aqui, a coisa vai ficando um pouco mais complexa do que parece. Por quê? Porque o software vai ter que analisar uma quantidade absurda mais de detalhes, Sim. tá? Daquilo que você está colocando na peça. Aqui nem eu coloquei aqui e falei, ó, agora eu preciso de um raio aqui, ó, tá vendo? Vou colocar um raio aqui que é o que vai unir esta peça nesse cabo, para tirar esse canto vivo. Vamos lá de novo. Tá? Coloquei. Certo. Quando você faz uma situação como essa, tá? Vou ampliar ele aqui para você ver. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, já te dá uma decomposição de força absurda. Então, o simples fato de você colocar isso aqui já te aumenta absurdamente o volume de processamento de dados que a máquina vai ter que fazer para fazer essa análise. Não entendi, professor. Obviamente, isto é necessário. Toda e qualquer ferramenta deve ter, por natureza, esses raios de concordância. Isso aí é, assim, não ter é algo... Não ter é inaceitável. É, simplesmente não é possível, né? Ou pelo menos não deveria ser. Tá? Mas, assim, realmente isso dá um monte de trabalho para você fazer um cálculo numa situação como essa. Quanto mais concordâncias você colocar, tanto maior vai ser a análise que a máquina vai ter que fazer. Ok. Temos uma análise simples aqui e aumentamos. E detalhe, qual é a parte interessante aqui? Vamos dar só uma ampliada para a gente ver isso aqui mais de perto. Qual é o grande diferencial que a gente tem aqui? Eu tenho um raio aqui de concordância. Se essa região aqui começar a ficar vermelha, eu faço o quê? Eu aumento o raio aqui. Tá? Aumentando o raio, automaticamente eu faço o quê? Eu já vou distribuir as tensões. Então, assim, se você parar para analisar, ó, graficamente aqui a gente já consegue ver uma coisa. Se você parar para analisar, essa distância aqui, ó, ela é muito favorável à quebra quando comparada com essa distância aqui. Sim, que é pouco material, né, pela analogia, né, professor? Exatamente. Então, em situações como essa, qual seria o ideal? O ideal seria ser um raio maior aqui, ó. Tá? Isso. Um raio maior aqui também. Só que aqui um raio de concordância que vem de um ponto maior, ou seja, um raio maior para me gerar uma área maior aqui, e aqui um raio maior apenas para me dar uma massa de sustentação aqui. É esse o tipo de coisa que a gente vai seguindo e vai corrigindo até chegar, entre aspas, naquilo que a gente chama de condição ideal. Certo. Perfeito? Perfeito, professor. Bom, Samuel, assim, o que eu tinha para discutir com vocês até agora era isso. Daqui para frente era literalmente pegar a situação e trabalhar, né? Trabalhar no sentido de fazer a coisa. Tem que assistir esses vídeos até o final, professor.
Não, vocês precisam assistir até o final, porque tem muitas instruções e esses vídeos, na Sim. verdade, são passo a passo de como fazer as coisas, tá? Só que, assim, logicamente, você pode ir adiantando o vídeo, né? Do tipo, vai pegando as informações e vai adiantando o vídeo. Você não precisa ficar lá plantado, vendo item a item. Você pode simplesmente ir pegando as informações e adiantando o vídeo, que isso já ajuda bastante, só para você pegar o passo a passo. E, claro, ficou alguma dúvida em algum ponto, aí você volta naquela parte do vídeo e assiste ele com detalhes. Tranquilo, senhores? Beleza, professor. Bom, gente, então, assim, ao pé da letra, só vocês dois estão conversando comigo. O público hoje realmente foi um dos mais baixos que nós tivemos. Nós tivemos 8 pessoas hoje. Tá? Se bem que eu não posso, não vou nem questionar, porque essa semana realmente o público foi muito baixo. Tá? Em todas as que eu li essa semana o público foi muito baixo. Mas, de qualquer forma, eu faço questão de seguir a aula até onde a gente precisa ir. Então, senhores, em linhas gerais está aqui. Assim, pretendo, vou tentar, lógico, tá? Não estou garantindo nada, mas vou tentar para a próxima semana tentar tirar esse inventor aqui e colocar o professional, tá? E se por acaso a minha máquina aguentar, me permitir, aí a gente tenta fazer alguma coisa similar a isso aqui e fazer algumas análises mais simples aqui, só para a gente enxergar como é que funciona essa parte de elementos finitos aqui no inventor. E, mais uma vez, né, seguindo essa lógica de projeto, né? E corrigir o problema aparece e a partir daí melhorar aquilo que a gente está desenvolvendo. Não, beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo. Aí a próxima aula agora, senhor, é só depois da prova, né? Isso. Semana que vem, não, semana que vem eu vou entrar aqui só passar as instruções para vocês, mas aula mesmo só daqui a 2 semanas, né? Porque semana que vem a prova, só na outra. Certo. Não, beleza, professor. Tranquilo? Bom, Tá. gente, vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês agora, eu vou deixar essa imagem aqui por enquanto, né? Vou deixar vocês aí fazer alguma análise, a gente conversar um pouco entre vocês, tá? E, assim, de daqui, sei lá, talvez uns 20 minutos por aí, se ninguém tiver nada a me perguntar, a questionar, eu encerro a aula de hoje. O que você acha, Samuel? Não, beleza, professor. Só que eu vou dar uma saída, professor. Tem que fazer uns negócios aqui, Certo. tá? Mas assim, também eu vou ficar olhando aqui, acompanhando como eu tô, mas sem conseguir fazer nada e fica um pouco. Não, eu sei. Também fazendo a mesma coisa. É constrangedor, eu sei disso. Bom, senhores, eu vou colocar nessa condição, tá? Eu vou, assim, a parte de instruções propriamente dita, a gente finalizou com vocês. Eu só não consigo entrar na parte de elementos finitos, como eu havia falado com vocês aqui, porque eu não tenho isso no meu computador. Eu não tenho o software que eu coloquei aqui no meu computador foi o software a partir da primeira instrução que eu tinha, e era um inventor normal, não um inventor professional como ele está citando agora com essas novas ferramentas. Vou tentar fazer isso para a semana que vem, mas de qualquer forma, a parte inicial de todo o processo é essa aqui. A única coisa que está faltando é exatamente aquilo que a gente mostrou para vocês lá, que é a condição final. O que, que é? Você vai abrir uma parte aqui, se eu não me lembro o nome dela, acho que ela entra como inspeção, mas ela tem uma outra ferramenta aqui dentro que é a análise, tá aqui dentro da inspeção. Aqui na análise ele vai dizer o que você quer analisar. Tá? Aí você vai determinar os pontos de restrição, ou seja, os pontos que teoricamente não vão se mover, vai indicar uma distância, né, uma medida até onde você quer que seja aplicada uma força e determinar qual é a força aplicada. A partir daí você simplesmente vai apertar o botão. Antigamente, quando eu usei esse software, o nome era Solve. Eu não sei se agora se ele continua com o nome Solve, né? Ou se ele está simplesmente como analisar. Mas assim, o resultado é o mesmo, só muda o nome, mas ele faz exatamente a mesma coisa. Tá? E assim, eu penso que nós, aspas, né, finalizamos essa parte de instrução. Então agora eu deixo a critério de vocês fazerem o que vocês precisarem fazer e fazer outras coisas se precisarem fazer as outras coisas também, claro. Não, beleza, professor. Obrigado pela aula e pelas instruções de hoje, hein? Show de bola. Tranquilo, valeu, Samuel, obrigado. E você, Claudimar, tem alguma coisa a dizer? Tá perfeito. Eu tô aqui no SAMU. Eu não consigo carregar isso no meu computador. Meu computador é antigo. Não, é o que a grande maioria de nós está passando. Mas assim, de qualquer forma, gente, estarei aqui por mais alguns minutos. Se precisarem, é só chamar. Beleza, professor. Obrigado, hein? Falou, tchau. Falou, gente. Ó, eu estou por aqui.